Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre o convite ao Islã, vamos falar das características do convite ao Islã. Allah, o Altíssimo, descreve o convite correto ao Islã com características específicas. Uma delas é a visão e o conhecimento. O muçulmano que convoca ao Islã deve conhecer bem aquilo a que ele convoca. Deve estar consciente do que diz. Assim como foi mencionado no Alcorão, diz: esta é a minha senda e tanto eu quanto aqueles que me seguem exortamos a crer e a adorar a Allah com conhecimento e certeza. No entanto, aqui vem uma evidência de que aquele muçulmano que vai fazer o convite ao Islã tem que ter o conhecimento e tem que saber o que ou para que está convidando, ou seja, está convidando para o que a pessoa vai seguir, no caso o Islã, e deve ter esse conhecimento, assim como o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, fazia, ou seja, convocava as pessoas e fazia com que seguissem o seu exemplo. Então, além de ter o conhecimento, se é do Alcorão, por exemplo, ou da Sunna, também tem que ser um bom exemplo. Um bom exemplo é ser praticante daquilo que é a religião, praticante também daquilo que você está explicando para as pessoas. As pessoas não podem ouvir apenas as suas boas palavras, tem que ver também as suas boas ações, as suas boas obras, o cumprimento também das adorações, também tem que estar presente naquela pessoa que está divulgando o Islã. Qualquer tipo de convite ao Islã, digamos assim, ele é válido ou é aceito diante da sociedade quando ou tem efeito quando a própria pessoa que está convidando é praticante. Então, você é praticante, fala e faz, então tem mais efeito do que apenas falar. Se você apenas tem um conhecimento do Islã, mas não é praticante, dificilmente a sua divulgação do Islã vá em frente, porque as pessoas podem olhar como se fosse uma mentira. Fala algo e não faz. Também sabemos um dos versículos que Allah condena esse tipo de ato, onde as pessoas apenas falam, onde o muçulmano apenas fala e não pratica, e que isso é odioso, ou seja, falar algo que na realidade não pratica. Então, para ser o divulgador do Islã, ou para divulgar o Islã, ou para convidar as pessoas para o Islã, não é necessário que todos sejam pessoas sábias, ou seja, não é preciso que todas as pessoas se formem em universidades ou algo similar. Então, basta o conhecimento básico. Se você tem um conhecimento básico e esse conhecimento é sólido, sabe o que vai falar, sabe explicar daquilo que você já aprendeu, pouco que você sabe, pode sim divulgar o Islã, ou seja, basta ter bons argumentos. Então, sem sair fora daquilo que você sabe, ou seja, não pode buscar argumentos daquilo que você não tem um conhecimento. Então, qualquer um, ou seja, qualquer muçulmano pode fazer essa divulgação do Islã desde que tenha a base, ou seja, o conhecimento básico do Islã, assim como seja um praticante. Então, não é obrigatório para o muçulmano ser um sábio para começar a convidar ao Islã e dar conselhos às pessoas. Não é necessário se formar em universidades, como acabei de falar. Quando se sabe sobre um tema, juízo ou sentença, há de se informar aos outros e dar conselhos com base naquele conhecimento adquirido. Então, você vai explicar acerca do Islã, vai convidar as pessoas para o Islã naquele conhecimento básico que você tem. Daquele conhecimento que você tem, usa esse e convida as pessoas para o Islã. Por exemplo, caso se conheça bem a unicidade de Allah, deve se instruir sobre ela e convidar a ela. Então, você conhece bem ou o básico sobre a Tawhid. Tawhid é essa unicidade de Allah. Então, vai explicar a pessoa acerca dessa unicidade de Allah.
onde você tem maior conhecimento, ou seja, maior conhecimento na unicidade de Allah. Então, pode explicar aquela pessoa acerca disso e convidar aquela pessoa para o Islã. Ou conhece sobre as virtudes do Islã, então vai convidar as pessoas falando sobre as virtudes do Islã. Então, sem sair fora disso, ou seja, sem sair fora daquilo que você não tem conhecimento. Então, é dessa forma que pode-se fazer o convite ao Islã. Fora disso, a pessoa tem que parar, ou seja, o muçulmano vai parar, não vai fazer a divulgação? Não. Pode fazer a divulgação porque as pessoas, nem todas podem ter essa oportunidade de ter esse conhecimento básico, nem todos podem ter a oportunidade de se formar em universidade para divulgar ou convidarem para o Islã. Então, através dos exemplos do profeta Muhammad também pode-se fazer o que? A divulgação, ou seja, você se comportar conforme o Islã ordena, conforme o Corão, conforme a Sunna. Então, esses bons exemplos também podem levar algumas pessoas a aceitarem o Islã. Podemos lembrar aqui o dito de Umar ibn al-Khattab, né, um dos companheiros do profeta, e um Khalifa também, um dos sucessores do profeta Muhammad, depois de Abu Bakr as-Siddiq. Então, esse Umar falou para os seus companheiros que sejam divulgadores para o caminho de Allah, sejam divulgadores para o caminho de Allah em silêncio. E os seus companheiros perguntaram como isso seria possível, como divulgar ou ser divulgadores para o caminho de Allah, aliás, em silêncio. Então ele disse através da vossa conduta. O Umar ibn al-Khattab respondeu a seus companheiros que poderiam ser divulgadores também, através da conduta que eles têm, ou seja, o bom comportamento que o Islã ensina, você implementando aquilo na sua sociedade, todos os dias se comportando bem, tratando bem as pessoas, a sua família, o idoso, as crianças. Algumas pessoas podem também aceitar o Islã através disso. As pessoas podem ter curiosidade através da sua conduta, como você trata as pessoas, e assim quererem conhecer mais acerca da religião, acerca do Islã, e assim acabarem aceitando esse Islã. Então, a divulgação ou o convite ao Islã não vai se limitar a pessoas que se formaram ali em grandes universidades ou passaram em grandes escolas ou algo similar. Então, o pouco que cada um consegue e domina pode, através disso, dar conselhos ou chamar ou convidar as pessoas ao Islã. Você conhece o Tawhid, a unicidade de Allah, conhece as virtudes do Islã, então divulgue conforme a sua capacidade, aquilo que você buscou. Podemos lembrar aqui também o dito do profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, que diz: faça chegar de mim através do quê? De um versículo ou de um dito do profeta. Então você tem o pouco de conhecimento através do profeta Muhammad, então faça chegar o mesmo, ou seja, faça chegar a minha mensagem para as pessoas, mesmo que seja um versículo. Você aprendeu só pouca coisa acerca do Islã, mas domina. Então, se você domina e tem argumentos, você pode explicar acerca daquilo e assim convidar as pessoas para que entrem no Islã. Então, não se limita a doutores, a formados para divulgar o Islã, mas sim todos temos a missão, assim como acrescentando essa passagem de Umar ibn al-Khattab, que até através da boa conduta, pode-se divulgar o Islã. Assim faziam os companheiros do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Entravam no Islã, permaneciam alguns dias aprendendo com o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele, retornavam às suas tribos para convidar as pessoas ao Islã. Então, acontecia também na época do profeta Muhammad. Seus companheiros, como falamos, se reuniam numa reunião do profeta Muhammad, ali aprendiam acerca do Islã. E aquilo que eles aprendiam, esses companheiros do profeta, quando retornavam às suas tribos, e ali já convidavam as pessoas ao Islã. Aquele tempo que permaneciam com o profeta, eles já sabiam todo o Islã, ou seja, tudo sobre o Islã? Não.
Então, o pouco que eles carregavam ali, faziam chegar às suas tribos, e essas tribos ou esses familiares já aceitavam o Islã. Então, é esse exemplo que também podemos seguir. Ou seja, o pouco que a gente adquire conhecimento, esse podemos repassar para os demais, convidando, mas tendo que esse conhecimento e juntando com os bons modos. Então, a ética e os modos que aprendiam com o profeta Muhammad era o melhor atrativo para incentivar as pessoas a entrarem no Islã. Já comentamos sobre isso. Ou seja, a boa conduta, o bom comportamento ajudavam muito a essas pessoas a aceitarem o Islã. Então, esses companheiros aprendiam um pouco, tinham o básico, convidavam as pessoas, mas também as pessoas olhavam a conduta dessas pessoas, a conduta desses divulgadores. Então, isso convencia, as pessoas já tinham essa motivação de aceitar o Islã porque olhavam o exemplo dessas pessoas que estão divulgando o Islã. E na próxima aula vamos falar exatamente sobre a sabedoria no convite ao Islã, que é a segunda condição, ou seja, a primeira característica é a visão e o conhecimento, a segunda é a sabedoria para convidar ao Islã. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.